Capítulo 51. Habilidade de fusão espiritual. O Tigre Branco Infernal. Antes dessa luta, o recorde que Tanso obteve não poderia ser de apenas 27 vitórias. Ao mesmo tempo, o recorde dele e da Xiaoyu nas lutas espirituais de 2 versus 2 do 30º nível era igualmente de 27 vitórias. Talvez eles tivessem tido sorte em algumas batalhas espirituais, mas eles poderiam ter sido sortudos em todas as 27 disputas? Ordenação. Os 7 anos em que eles estiveram juntos sem dúvida os tornaram os mais familiares entre si dos 7 demônios da Shurek. Portanto, embora eles estivessem enfrentando 3 oponentes acima do 35º nível com força total e excelentes configurações de anéis de espírito, eles ainda não estavam com medo. Especialmente com a confiança da alma do outro lado. A mestra dos espíritos do sistema controle do Guyan, já abalada porque a habilidade do seu terceiro anel de espírito havia sido dissolvida. As cabeças e as pernas dos mestres dos espíritos Tartaruga Negra e Irmão Xi já haviam se esticado para fora dos cascos de tartaruga. Os dois simultaneamente emitiram graves urros. Seus segundos anéis de espírito brilhando. As bordas de seus cascos cintilando com uma luz não muito intensa. Forma de escudo. Os dois irmãos berraram com aprovação silenciosa. Os cascos em seus peitos e costas se separaram bizarramente. Cada um se movendo para uma mão, se tornando 2 imensos escudos de 1 metro de diâmetro. Mas tendo perdido seus cascos, seus corpos não ficaram apenas muito menores do que antes deles usarem seus escudos, mas seus físicos robustos também haviam se tornado magros e fracos. Aparentemente era como se aqueles cascos fossem formados por seus ossos e essências. Era uma visão realmente bizarra. Até agora, o mais chamativo do time imperador era o mestre dos espíritos dragão azul relâmpago tirano, o capitão Yu Tianeng. Mas de fato, em força de luta entre o time imperador, os irmãos Xi não eram de nenhuma forma inferiores a Yu Tianeng. Independentemente se fosse o espírito Tartaruga Negra, o espírito Tigre Branco de Daemobai ou o espírito Dragão Azul Relâmpago Tirano de Yu Tianeng. Todos eram espíritos de primeira classe. Os reservados irmãos Xi eram ainda mais poderosos do que todos imaginavam. Porém até agora não houve necessidade para eles demonstrarem seu lado poderoso. Mas agora, ver Yu Tianeng previamente sofrer aquelas feridas graves claramente deixou aqueles irmãos Xi que quase nunca ficavam perturbados realmente irritados. Nesse momento 2 dos anéis de espírito do par brilharam, seus olhares queimando, encarando Tang San fixamente. Os 2 irmãos Xi olharam um para o outro, simultaneamente gritando alto e inesperadamente jogando os enormes escudos cascos de tartaruga em suas mãos na direção de Tang San e Xiaoyu. Os escudos casco de tartaruga rodaram assobiando através do ar. Aquela energia incomparável era o suficiente para assustar as pessoas. O mais peculiar eram os fios de poder espiritual amarelo que conectavam as costas de cada escudo com as mãos dos irmãos Xi. As bordas afiadas dos escudos cortavam o ar à medida que eles passavam, criando um uivo agudo extremamente perturbador. A névoa verde já havia inundado todo o mundo, trazendo um leve cheiro adocicado ruim para os narizes de todo mundo. Apesar de já terem comido a salsicha pequena do Oscar, exceto por Tang San, cada um dos 7 demônios da Shurek sentiu uma explosão de tontura. Felizmente o efeito desintoxicante das salsichas pequenas era bom e eles conseguiram continuar sem sinais de derrota. No momento, Daemobai estava relaxadamente enfrentando o mais forte dos oponentes, mais uma vez lutando contra Yu Tianeng. Daemobai imediatamente descobriu que a condição do oponente não havia realmente se recuperado totalmente. Embora aquelas bizarras pétalas de luz branca ajudassem a curar os machucados de Yu Tianeng,
O poder espiritual que ele liberou anteriormente não havia sido recuperado. De fato, depois do anterior ataque dos 7 demônios da Shurek, o consumo do seu poder espiritual foi substancial. Uma quantidade desconhecida e maior do que a de Dai-Mubai. As feridas no corpo se recuperaram rapidamente. Mas como o braço do dragão azul relâmpago tirano fraturado de Yu Tianeng mal tinha se recuperado, ele ainda não se atrevia a se esforçar demais. Agora ele estava contando com sua energia dos raios para enfrentar Dai-Mubai. Com seu poder espiritual já menor do que o de Dai-Mubai sob o efeito do auxílio do pagode de porcelana dos 7 tesouros, Yu Tianeng calmamente escolheu uma batalha de movimento, sem se encontrar de frente com Dai-Mubai. Dai-Mubai não conseguia agarrar a chance da vitória que ele desejava. Capaz de se tornar uma mestra dos espíritos do sistema controle. A capacidade de controle da batalha do veneno da serpente de jade fosforescente do Guian não era pouca coisa. Se não fosse por Tang San usar da sua familiaridade com todos os tipos de venenos, contando com o álcool com Helgar para dissolver sua mais forte habilidade espiritual, o veneno violeta de jade fosforescente, talvez agora todos os 7 demônios da Shurek já tivessem caído. Mas as circunstâncias de Juzukin e Ma Onjun não eram tão otimistas. Os oponentes que os dois enfrentavam ambos tinham 7 ou 8 níveis a mais de poder espiritual. Embora o efeito do pagode de porcelana dos 7 tesouros fosse capaz de diminuir a diferença de poder espiritual entre eles, ele ainda não conseguia compensar a diferença de um anel de espírito. Um anel de espírito a mais não era tão simples quanto apenas uma habilidade espiritual a mais. Todos os atributos suplementares que eram promovidos quando se absorve um anel de espírito não podiam ser compensados com o poder espiritual. Assim como Tang San, que ao entrar no domínio do 30º nível ganhou compreensivos melhoramentos em força e controle. Embora o espírito fênix de Ma Onjun também fosse do tipo voador, no momento ele ainda não conseguia voar e só podia contar com seu jato de fogo da Fênix para vencer o oponente. Mas os ataques daquele mestre dos espíritos pássaro carrilhão de vento e o Feng eram extremamente astutos, constantemente atacando para baixo com asas afiadas como lâminas. Contanto que Ma Onjun fosse um pouco lento em atacar, ele poderia ser atingido. O que deixava Ma Onjun ainda mais desanimado eram as habilidades de vento de Yu Feng. Embora ele não se atravesse a ser atingido pelo jato de fogo da Fênix, contando com suas asas para instigar a força do vento, ele frequentemente era capaz de dispersar os ataques do jato de fogo da Fênix, para manter seu oponente à distância. Ma Onjun foi forçado a constantemente manter sua habilidade do banho de fogo da Fênix ativada, portanto levando o poder de ataque do jato de fogo da Fênix ao máximo. Embora ele fosse capaz de temporariamente manter seu oponente em xeque desse jeito, o consumo do seu poder espiritual também era substancial. Se não fosse por Oscar periodicamente dar a ele uma das suas salsichas grandes, talvez ele já estivesse incapaz de persistir. As circunstâncias de Juzukin eram ainda mais insuportáveis do que as de Ma Onjun. Ma Onjun ainda tinha o suporte do Oscar. Ela só podia contar com sua própria força. A velocidade do leopardo negro Osler em circunstâncias normais era maior do que a de Juzukin. O próprio espírito leopardo negro já era uma existência extremamente extraordinária entre os espíritos de ataque e agilidade. Juzukin era incapaz de compensar a diferença entre os dois mesmo com o auxílio do pagode de porcelana dos 7 tesouros e só podia manter uma batalha em constante movimento com o oponente. Os ataques do Osler estavam ficando cada vez mais ferozes e com o consumo de poder espiritual, Juzukin já estava gradualmente se tornando incapaz de prosseguir. Zukin! Aqui! Dai-Mubai gritou alto. Juzukin entendeu intuitivamente. Com sua figura piscando, ela já havia aparecido ao lado de Dai-Mubai. A pressão que o Tianeng dava a Dai-Mubai era insuficiente, contando com a transformação do tigre branco Vaja.
Daemubai forçou Osler a recuar. Junto com Juzuki enfrentando Osler e Liu Qiang, criando uma situação de 2 versus 2. Assim a crise de Juzuki foi temporariamente evitada. Mas quando Liu Qiang recebeu a assistência do Osler, ele também finalmente teve a chance de recuperar o fôlego. Os 4 enormes cascos de tartaruga atravessavam o ar rodando, atacando Tang San por 4 direções diferentes. Xiao Wu. Tang San fez um gesto simples. Xiao Wu voou, com um salto já pulando sobre Tang San. As 2 mãos de Tang San fizeram força sobre os pés de Xiao Wu. A força do capturando o dragão transbordando, arremessando Xiao Wu como uma bomba de artilharia. A defesa dos mestres dos espíritos tartaruga negra sem dúvidas contava principalmente com seus cascos. No momento tendo jogado os cascos de tartaruga, seu poder defensivo naturalmente teria sido reduzido substancialmente. Tang San havia considerado deixar Xiao Wu atacar a mestre dos espíritos do sistema controle do oponente, do Guian. Mas no final isso era muito perigoso. Tang San não tinha certeza se seria capaz de dispersar o veneno no corpo de Du Guian. Mas com Xiao Wu tendo deixado seu lado, agora Tang San sozinho teria que enfrentar o ataque de 2 mestres dos espíritos com 6 níveis de poder espiritual a mais do que ele. Ele seria capaz de bloqueá-los? Tang San revelou um sorriso confiante. Ele não era apenas um mestre dos espíritos do sistema controle. Ao mesmo tempo ele era um discípulo da seita Tang. Aquelas habilidades marciais que não eram desse mundo eram suas verdadeiras origens. Se movendo com o seguidor do caminho dos fantasmas. Após Tang San jogar Xiao Wu, ele avançou ao invés de recuar, atirando-se para encontrar com os 4 escudos de casco de tartaruga. A força interna da habilidade céu misterioso se agitando. Ambas as palmas já se tornando da cor de jade polida e lustrosa. Os 4 escudos de casco de tartaruga pareciam deixar apenas a morte como resultado para Tang San. Mas uma rotação do seguidor do caminho dos fantasmas inesperadamente permitiu que ele desviasse das bordas afiadas à sua frente. Logo em seguida, ambas as palmas de Tang San simultaneamente bateram na ponta mais à esquerda de um escudo. A figura piscando novamente. Mais uma vez as palmas golpearam o outro lado. A força do controlando Grou capturando o dragão foi lançada, habilidosamente alavancando força para mover aqueles escudos cobertos de poder espiritual. Em um instante os 4 escudos iriam colidir um no outro. 2 gemidos abafados foram emitidos dos irmãos Shi. A luz de poder espiritual conectada à parte de trás dos escudos de casco de tartaruga abruptamente se estreitou. Os 4 escudos se separando em direções diferentes. Dessa vez foi a cara de Tang San que mudou de cor. Isso não era porque ele temia que os escudos de casco de tartaruga fossem machucá-lo. Com o seguidor do caminho dos fantasmas, ele basicamente não precisava se preocupar com ser atingido por esse tipo de arma inconveniente. A razão pela qual ele ficou chocado era que aqueles escudos de casco de tartaruga não estavam mais mirando nele, mas na grama azul prateada que ele liberou, com intensos sons de partir o ar e perfurar os ouvidos. Os 4 tirânicos escudos de casco de tartaruga se precipitaram sobre a grama azul prateada liberada de Tang San e inesperadamente danificaram mais da metade. Especialmente aqueles poucos filamentos de grama azul prateada conectados aos outros membros dos 7 demônios da Shurek. Ainda mais repentinamente danificando completamente a formação integral de 7 membros deles. O coração de Tang San esfriou. No momento ele já havia entendido que esses 2 aparentemente imperturbáveis mestres dos espíritos tartaruga negra com certeza não eram tão simples quanto eles pareciam do lado de fora. Seu verdadeiro objetivo era de fato atacá-lo.
Mas era ainda mais importante destruir a condição de ligação do lado deles. Agora Xiao Wu já havia cruzado a área coberta pelos 4 escudos. Em um instante os 2 mestres dos espíritos Tartaruga Negra já estavam no seu alcance. Xiao Wu, cuidado! Uma sensação ruim surgiu no fundo do coração de Tang San. Ele subconscientemente lembrou Xiao Wu. Isso foi porque ele de repente se lembrou de uma coisa. Os irmãos gêmeos Shu ainda não haviam usado a habilidade do seu terceiro anel de espírito. Afinal, eles eram mestres dos espíritos de defesa baseados em força. Como eles poderiam ter jogado seus cascos e não pensado sobre sua própria defesa? Assim como Tang San havia previsto. Os rostos dos 2 mestres dos espíritos Tartaruga Negra mudaram assim que seus corpos brilharam com uma cor roxa. Seus anéis de espírito de 1000 anos foram ativados. Xiao Wu naturalmente ouviu o grito de Tang San. Mas nesse momento, seu corpo ainda estava no meio do ar. Não havia nada que ela pudesse fazer. Porém, durante os momentos críticos, Xiao Wu demonstrava seus reflexos rápidos. Seus segundo e terceiro anéis de espírito se acenderam ao mesmo tempo. Estonteante e hipnotizantemente. Com olhos vermelhos, ela encarou Shimo intensamente. O efeito da segunda habilidade espiritual da Coelho Demônio de Ossos Macios. Confusão demoníaca. Dependendo do poder espiritual do oponente, iria o deixar congelado no lugar. A duração desse efeito dependia da diferença entre o poder espiritual deles. Porém, se houvesse uma grande diferença entre o poder espiritual deles, ele iria causar o efeito contrário. Assim como antes, quando eles estavam lutando contra as Alvuji, ele diretamente refletiu a habilidade Confusão Demoníaca de Xiao Wu. Os gêmeos mestres dos espíritos Tartaruga Negra diante deles obviamente não tinham uma diferença em poder espiritual tão esmagadora. Assim o único resultado possível era eles ficarem estáticos por um período bem curto de tempo. Porém, Xiao Wu, usando uma momentânea explosão de poder, ainda conseguiu obter o resultado desejado. A pessoa inteira de Shimo parou por um tempo. O brilho roxo ao redor de seu corpo naturalmente diminuiu um pouco. Tomando vantagem dessa curta oportunidade, Xiao usou sua habilidade de teleporte para avançar como antes. Usando apenas o alcance de 5 metros da habilidade de teleporte para desviar na frente. Para atrair ainda mais o inimigo. Os irmãos Xi haviam lidado com Xiao Wu, usando o próprio método de Tang San para lidar com Yu Tianeng anteriormente. Os 4 escudos de tartaruga, que antes cortaram a grama azul prateada de Tang San, com uma velocidade que era difícil de acompanhar com os olhos, foram recuperados. Cada casco de tartaruga brilhou com uma luz roxa enquanto eles eram explosivamente divididos em 16 peças em forma de diamante e atirados em instantes. Isso praticamente selou qualquer um nos arredores dos mestres dos espíritos de defesa Tartaruga Negra. Nesse momento, se a grama azul prateada de Tang San ainda estivesse enrolada na cintura de Xiao Wu, então talvez ele ainda tivesse conseguido puxá-la para trás. Mas agora, no ar, não havia nada com que ela pudesse contar. A explosão do casco de tartaruga dos mestres dos espíritos Tartaruga Negra era um tipo de ataque de área, usado principalmente para os proteger e atacar o inimigo ao mesmo tempo. Cada um dos cascos de tartaruga dos irmãos Xi havia se dividido em 32 pedaços, dentro de uma área de efeito de 10 metros quadrados. Os pedaços correram ao redor deles no ar, emitindo agudos sons de perfuração quando eles giraram ao redor dos mestres dos espíritos, violentamente distorcendo o ar dentro do alcance da sua explosão de casco. Para os outros, parecia um gigante moedor de carne.
Ninguém sabia quando os irmãos Shide separaram e se moveram. Mas para usar sua terceira habilidade espiritual com seu potencial total, eles tinham que evitar se encontrar, assim prevenindo que os fragmentos dos cascos colidissem uns nos outros. Ela conseguiu escapar do casco de tartaruga se aproximando. Mas ela foi incapaz de desviar do ataque da explosão do casco. Seu corpo delicado se virou no ar. Sangue respingou quando Xiao Wu dolorosamente gritou. Os cascos vigorosamente rodando no ar haviam arretalhado, a fazendo rodar várias vezes antes de cair no chão. Vendo Xiao Wu caindo no alcance da explosão de casco de tartaruga do inimigo, o coração de Tang San se partiu. Incapaz de continuar mantendo sua compostura. Xiao Wu! A grama azul prateada finalmente alcançou a caída Xiao Wu. Se enrolou em sua cintura e rapidamente a puxou de volta para a segurança. Os olhos de Xiao Wu estavam firmemente fechados, seu corpo tremendo ferozmente. Seu braço direito, o lado direito de sua cintura e até sua coxa estava ensanguentada e cortada. Sangue já manchava de vermelho metade de seu corpo. Ainda mais sério, o poder espiritual dos mestres dos espíritos tartaruga negra havia penetrado em seu corpo, já ferindo seus órgãos internos. O coração de Tang San quase parou de bater. Com sua mão direita ele estava rapidamente pressionando e bloqueando os pontos de pressão ao redor dos ferimentos de Xiao Wu para selar as veias para ela não sangrar muito. Com a outra, ele estava pressionando as costas de Xiao Wu, usando o calor da habilidade Céu Misterioso para rapidamente infundir seu poder espiritual nela, combinando seu poder espiritual com o dela, lentamente forçando para fora qualquer poder espiritual malicioso dentro dela. Enquanto isso estava acontecendo, os fragmentos dos cascos se uniram de volta no ar, mais uma vez se tornando cascos de tartaruga nas costas dos mestres dos espíritos tartaruga negra. O ataque deles havia sido um grande sucesso. Eles não apenas foram capazes de cortar o suporte de Tang San, eles também haviam ferido Xiao Wu gravemente. Originalmente os irmãos Shi não haviam nem pensado em usar sua terceira habilidade espiritual. Até Qin Ming havia anteriormente os lembrado que eles não deviam ferir mortalmente qualquer um dos oponentes. Mas os graves ferimentos de Yu Tianheng os havia deixado bem irritados, embora suas expressões não mostrassem isso. Na realidade eles estavam furiosos. Isso resultou neles levantarem todas as suas defesas e assim toda a sua força doutor ataque resultou na atual cena. Du Guyan alegremente gritou. Avancem! Abrindo sua boca, ela mais uma vez cuspiu uma grande quantidade de veneno denso, fazendo a névoa de veneno na arena se tornar ainda mais densa. Oscar e sua salsicha pequena estavam finalmente começando a mostrar sua inefetividade. Os dois mestres dos espíritos tartaruga negra avançaram com passos largos na direção de Tang San, muito claros de que eles só precisavam derrotar esse mestre dos espíritos do sistema controle. Então a batalha espiritual de hoje iria acabar com vitória deles. O time imperador chegou à mesma conclusão depois de ver os ferimentos de Xiao Wu. Tang San iria logo ter que enfrentar os gêmeos mestres dos espíritos tartaruga negra que tinham o suporte da serpente de jade fosforescente atrás. Assim, todos de uma vez se engajaram em suas lutas com tudo contra os outros demônios da Shurek. Seu objetivo era simples: para garantir que os colegas de time de Tang San não tivessem a oportunidade de salvá-lo. Os ferimentos de Xiao Wu haviam ao mesmo tempo acendido as chamas de fúria nos corações dos outros demônios da Shurek. Ma Onjun não mais poupou qualquer poder espiritual restante. Seu jato de fogo da Fênix pintou uma imagem aterrorizante de fogo no ar.
avançando na direção do mestre dos espíritos pássaro carrilhão de vento. Tempestade de vento. No momento crítico, a rajada de vento não podia mais ser mantida. O anel de espírito roxo brilhou, flutuando no ar, batendo as asas rapidamente. Uma camada de poder espiritual na forma de nuvens de cor verde estava sendo liberada em ondas, convidando o jato de fogo da Fênix de Maonjum a colidir contra elas. O poder espiritual verde se juntou no ar, formando um pássaro gigante e atacou para baixo. O jato de fogo da Fênix de Maonjum poderosamente colidiu contra ele. A pressão intensa e os ferimentos de Xiao o haviam trazido para fora a escuridão no coração de Maonjum. Embora seu poder espiritual fosse comparativamente mais fraco do que o de seus oponentes. Nesse momento, o fogo da Fênix em seu corpo estava queimando com uma temperatura incomparável em relação a anteriormente. Com o banho de fogo da Fênix com força total, ele pegou uma salsicha do Oscar que estava atrás dele e a engoliu, mais uma vez cuspindo um intenso jato de fogo. Maonjum claramente sabia que do seu lado ele não estava sozinho. Também havia Oscar e Ninghongron. Uma vez que ele ficasse incapaz de bloquear as habilidades espirituais dos inimigos, então o suporte do pagode de porcelana dos 7 tesouros seria perdido, o que só deixaria as coisas piores. O jato de fogo vermelho arroxeado, com a raiva de Maonjum, lentamente se tornou roxo escuro. A habilidade do terceiro anel de espírito, Tempestade de vento, deveria ter atravessado o fogo. Mas nessas circunstâncias, estava atualmente sendo segurado por força. O corpo originalmente na forma de pássaro da habilidade havia até mesmo começado a mostrar sinais de estar sendo queimado. E o Feng sentiu um tipo de pressão especial vinda de Maonjum, o fazendo sentir, no fundo de seu coração, uma pressão como se Maonjum tivesse uma força incomparável e tirânica. Ele, é claro, não sabia que a atual situação era a mesma que aquela mestra dos espíritos aranha de quando Tang San enfrentou o time Combate Selvagem. Essa era o tipo de pressão trazida pela diferença entre os espíritos. Maonjum tinha um espírito fênix, mesmo que fosse a variante fênix do fogo cruel. Ainda era uma fênix. A fênix é o imperador dos pássaros, os mais fortes capazes até de comandar os céus. Esse estandarte naturalmente era algo em que o pássaro carrilhão de vento jamais seria capaz de ser comparado. Assim, mesmo que o poder espiritual de Yu Feng fosse muito maior do que o de Maonjum, nessa batalha de espíritos, era impossível de se escapar da pressão causada pela fênix. É claro que era porque a diferença de poder espiritual dos dois grupos que essa pressão só era causada em tais condições. Quando o corpo de Maonjum estava demonstrando todo o seu potencial. Zukin, tigre branco infernal. Daimubai rugiu, como o capitão dos 7 demônios da Shurek. Vendo Xiao Wu se machucar, ele não conseguiu aguentar isso. Assim ele não se segurou mais. O grande mestre uma vez disse nessa arena antes que se os 7 demônios da Shurek quisessem obter a vitória na arena, então isso iria depender de Daimubai, Juzukin e Tang San. Essas 3 pessoas, dos quais, quando ele estava se referindo a Daimubai e Juzukin, ele não estava falando de suas habilidades físicas individuais. Afinal, se fosse comparar as habilidades de Daimubai com as de Yu Tianeng, eles iriam precisar de uma peneira fina. Ele estava realmente se referindo ao segredo entre Daimubai e Juzukin, a habilidade de fusão espiritual deles, acompanhado pelos rugidos de um tigre. Daimubai, no seu estado de rei tigre branco, mais uma vez se transformou.
Pelo branco foi misturado com listras de tigre negras à medida que elas começaram a aparecer selvagemente. Juzukin levemente mordeu seu lábio inferior. Quando seu corpo inteiro foi coberto por um leve brilho negro, a imagem de seu corpo se tornou fraca, como se fosse transparente, avançando na direção de Daemubai. Vendo o corpo das duas pessoas mudarem, Liu Tianeng não pôde evitar ficar chocado. Isso não é bom. É uma habilidade de fusão espiritual. Osler, vá com tudo. Nesse ponto, Liu Tianeng não ligava mais para as consequências de usar demais seu poder espiritual. Enquanto ele estava lentamente perdendo a capacidade de manter seu status da Fúria do Trovão, ele ainda era capaz de mantê-la forçadamente. Ele ergueu seu grande braço de dragão rugindo e mais uma vez usando o choque do trovão. Dessa vez era para parar Daemubai e Juzukin. Ele usou o resto do seu poder espiritual para forçadamente emitir sua habilidade choque do trovão na direção das duas pessoas. O terceiro anel de espírito do mestre dos espíritos leopardo negro brilhou ao mesmo tempo, escancarando seus olhos, enquanto o anel de espírito roxo flutuava ao redor de seu corpo. Uma série de estalos e explosões puderam ser ouvidos de todo o seu corpo. De seu corpo original se separou uma figura de luz na forma de um leopardo, avançando na direção de Daemubai e Juzukin. A terceira habilidade espiritual do mestre dos espíritos leopardo negro, Doppelganger do Leopardo das Sombras, ativada. Porém, Juzukin e Daemubai não prestaram nenhuma atenção aos oponentes. Com toda sua atenção focada, Daemubai só tinha Juzukin em seus olhos. Com os braços abertos, ele recebeu a figura ilusória de Juzukin. Nesse momento, Daemubai de repente foi surpreendido ao descobrir que o frio congelante nos olhos de Juzukin havia desaparecido. Seu olhar na direção dele parecia um pouco entorpecido, ainda com uma sensação incomum. As duas silhuetas finalmente se encontraram quando os ataques dos oponentes se aproximaram. As energias do tigre branco de olhos cruéis e da civeta infernal se combinando completamente nesse instante. No momento seguinte, todos os presentes sentiram uma energia flutuando. A habilidade de fusão espiritual não era mais um igual a 2. Mesmo se fossem dois espíritos perfeitamente iguais, eles ainda poderiam não ser capazes de usar uma habilidade de fusão espiritual, porque isso requeria uma combinação mútua perfeita. Quando a habilidade de fusão espiritual surgia, esse tipo de encarnação formidavelmente poderosa não era apenas dos níveis de dois mestres dos espíritos, e sim uma existência que ultrapassava isso. Os corpos de Daemubai e Juzukin desapareceram nessa fusão, restando na arena espiritual apenas um enorme tigre branco. O corpo do Dr. Tigre Branco era transparente, pelo branco com listras negras, pupilas roxas duplas, friamente observando os ataques se aproximando. O Doppelganger do Leopardo das Sombras do Mestre dos Espíritos Leopardo Negro Osler foi o primeiro a alcançar o tigre branco transparente. Comparado à enorme silhueta de 8 metros de comprimento e mais de 2 metros de altura do tigre branco, ele parecia insignificante. O tigre branco infernal simplesmente ergueu sua para a direita sem pressa e lentamente golpeou para baixo, com um som de estouro. Aquele leopardo de sombras levemente roxo já havia se tornado incontáveis faíscas de luz e desapareceu despercebidamente. E o corpo transparente do tigre branco infernal apenas balançou levemente uma vez. No instante seguinte, isso de repente se transformou em uma linha de luz, diretamente avançando naquele louco trovão. Avançando à frente banhado em eletricidade. O enorme tigre branco cintilou brilhantemente nesse momento, erguendo sua cabeça para o alto. Aquela arrogância,
como se estivesse desprezando o mundo. Apareceu o gracioso portador de um poderoso tirano do mundo e um rei entre as bestas. No ar, a mestra dos espíritos Pomba Branca Doudou já estava encarando atemorizada. Todo o time imperador ficou estático nesse instante. Hong! Duas silhuetas voaram simultaneamente em resposta. O mestre dos espíritos Dragão Azul Relâmpago Tirano Yu Tianeng já estava selvagemente cuspindo sangue no ar. O braço curado pelo efeito da maçã de caranguejo dos 9 corações mais uma vez se quebrando. Seu colega de time Osler não era tão poderoso quanto ele. Já sofrendo da reação negativa do poder espiritual da sua terceira habilidade espiritual ter sido destruída. Na repentina explosão do tigre branco infernal. Vomitando sangue no ar, ele já havia perdido a consciência. Felizmente seu próprio poder espiritual não era fraco e ele não havia sofrido ferimentos tão graves quanto Yu Tianeng anteriormente. Senão, suas atuais circunstâncias só seriam ainda mais bagunçadas. Após o tigre branco infernal lançar seu ataque, ele desapareceu num flash. Daimubai e Juzukin apareceram simultaneamente na arena de luta espiritual. Por causa do grande consumo de poder espiritual de Juzukin, ela diretamente perdeu a consciência nos braços de Daimubai. O próprio Daimubai não estava se sentindo nada melhor por ter ativado a habilidade de fusão espiritual. A energia suplementar da sua transformação do tigre branco Vaja havia sido completamente esgotada. No momento, na condição do efeito negativo da habilidade, ele também havia perdido toda a sua capacidade de lutar. Mas eles também derrotaram com sucesso o mestre dos espíritos Leopardo Negro o capitão do outro time Yu Tianeng. Daimubai acreditava que mesmo que a maçã de caranguejo dos 9 corações fosse ainda mais milagrosa, nesse tipo de condição ainda seria impossível para esses dois recuperarem sua força de luta. Com o poder espiritual praticamente esgotado, o efeito da salsicha pequena do Oscar também desapareceu gradualmente. Daimubai também já estava à beira de um colapso dentro da névoa venenosa. No momento, Oscar e Ming Hongron estavam ambos sob a proteção de Ma Onjun, basicamente incapazes de entregar uma salsicha pequena desintoxicante para ele. O dragão azul relâmpago tirano era digno de ser chamado um dos espíritos besta mais tirânicos. Apesar de sofrer ferimentos graves 2 vezes, Yu Tianeng ainda não havia perdido a consciência. Mas agora ele só estava se arrastando no chão sem se levantar. O que fazia a sua coragem tremer era, no meio da arena de luta espiritual, a batalha entre os irmãos Shi e aquele mestre dos espíritos do sistema controle Azura de 1000 mãos. Tang San gentilmente deitou Xiao Wu no chão da arena. Agora a cara de Xiao Wu já estava pálida como cera. Embora a força estranha em seu corpo tivesse sido expelida pela força interna da habilidade Céu Misterioso da escola ortodoxa de Tang San, ela ainda havia sofrido um grande choque em seus canais de energia e órgãos internos. Nos 3 lugares onde ela havia sido ferida, até os ossos podiam ser vistos. Se Tang San não tivesse prontamente bloqueado a veias em seus ferimentos, apenas o sangramento já teria tomado a sua vida. Lentamente se levantando, enfrentando de frente o avanço dos 2 mestres dos espíritos Tartaruga Negra na direção dele. A cara de Tang San embaixo da máscara Shurek estava inteiramente sem expressão. Mas nos olhos seus oponentes já podiam ver uma leve luz vermelha. A jaqueta de Tang San, com o efeito de seu poder espiritual, se rasgou em borboletas que se espalharam flutuando no ar. Os olhares direcionados para suas costas puderam todos claramente ver que das vértebras do meio de Tang San 8 protuberâncias estavam inchando. Logo em seguida, 8 estranhos filamentos de grama azul prateada se projetaram, abruptamente se estendendo com a velocidade de um raio. Esses 8 filamentos de grama azul prateada eram diferentes dos normais, completamente roxos e lustrosos, cintilando sob a luz da arena. Precisamente o osso espiritual externo 8 lanças de aranha.
junto com a aparição das 8 lanças de aranha. As flutuações de poder espiritual sobre Tang San mudaram peculiarmente. Sua aura inteira se tornou muito mais negra e fria. Ao redor de seu corpo arrogante a temperatura claramente diminuiu. Sobre as 8 lanças de aranha havia uma camada suplementar de um leve roxo. Onde a névoa de veneno da serpente de jade fosforescente do Guia chegou perto das 8 lanças de aranha, ela imediatamente derreteu como gelo e neve. Espírito variante? Shimo. Shimó. Cuidado! Du Guian vendo as 8 lanças de aranha se projetando das costas de Tang San, imediatamente se sentiu desencorajada. Mas, assim como o grande mestre disse, desde que as 8 lanças de aranha eram excessivamente similares à grama azul prateada, contanto que ele não dissesse nada, ninguém iria ligá-las a um osso espiritual externo. O momento do avanço dos 2 irmãos Shi imediatamente parou. Seus segundos anéis de espírito brilhando simultaneamente. Os cascos de tartaruga mais uma vez se tornando escudos em suas mãos. No atual nível deles, a habilidade mais poderosa deles era a combinação das suas segunda e terceira habilidade espiritual. Os escudos podiam em qualquer posição explodir em fragmentos para lançar um ataque. Os escudos de casco de tartaruga não eram apenas extremamente duros. O poder de cortar deles era, além disso, muito maior. De outra forma eles não teriam sido capazes de danificar a durável grama azul prateada de Tang San. Os irmãos Shi se aproximaram cautelosamente. Mas Tang San, como se eles não tivessem o mínimo valor aos seus olhos, não lançou nenhum ataque contra irmãos Shi. Ao invés disso deu meia volta, olhando para trás na direção do mestre dos espíritos pássaro carrilhão de vento e o Feng no ar usando sua terceira habilidade espiritual para pressionar Ma Onjun que estava gradualmente se tornando incapaz de aguentar. Caia. Uma palavra como se ela estivesse pingando com gelo foi emitida da boca de Tang San, com apenas um casual movimento de lançamento com sua mão. Uma bola de luz verde já havia atravessado o ar, voando na direção de Yu Feng. Ninguém havia esperado que Tang San, enquanto enfrentando 3 dos grandes mestres dos espíritos do time imperador, ainda iria tender ao campo de batalha do outro lado. Mesmo se eles tivessem as palavras. Já era muito tarde para alertar Yu Feng. Yu Feng estava agora forçando sua terceira habilidade espiritual, gradualmente obtendo a esmagadora vantagem. Em um momento ele seria capaz de derrotar o trio de Ma Onjun. Mas controlar sua terceira habilidade espiritual o colocava sob um esforço considerável. Quando ele de repente percebeu que havia alguma coisa se aproximando por atrás, ele só conseguiu se levantar o máximo possível no ar, esperando desviar do ataque de Tang San. Mas esse ataque de Tang San havia sido lançado com uma estimativa precisa da resposta de Yu Feng. A luz verde atravessou o ar em um gracioso arco, num piscar de olhos alcançando Yu Feng. Em apenas um instante a luz verde se estendeu e novamente se fechou abruptamente. As asas de Yu Feng em um segundo foram restringidas. Tang San sempre se restringia, até agora sem lançar sua terceira habilidade espiritual. Embora a teia de aranha restringidora fosse boa, o consumo de poder espiritual era muito grande. Uma vez que ele a usasse, sua própria força iria sofrer imediatamente. Mesmo com a assistência do pagode de porcelana dos 7 tesouros, sua força de luta iria diminuir um bom tanto. Mas agora era exatamente a oportunidade pela qual Tang San estava esperando. Dai Mubai e Juzukin haviam derrotado os membros mais perigosos do outro lado.
Agora a força de luta restante do time Imperador eram apenas o Mestre dos Espíritos Pássaro Carrilhão de Vento, a Mestra dos Espíritos Serpente de Jade Fosforescente e os dois Mestres dos Espíritos Tartaruga Negra. Primeiro, lidar com o Mestre dos Espíritos Pássaro Carrilhão de Vento era natural por causa da velocidade do oponente e a superioridade no ar, assim como a ameaça que ele era para Maonjun e os dois Mestres dos Espíritos do sistema auxiliar deles. Primeiro, lidar com o inimigo no ar atrás dele. Em seguida, Tang San só precisava enfrentar as 3 pessoas restantes na frente. A confiança que os Mestres dos Espíritos Tartaruga Negra tinham em sua força com certeza não era fraca. Ao mesmo tempo, enquanto Tang San jogava a teia de aranha restringidora, eles já haviam jogado os 4 escudos de casco de tartaruga em suas mãos. Os 4 enormes escudos mais uma vez emitiram agudos assobios de partir os ouvidos. Eles firmemente acreditavam que mesmo que Tang San possuísse um espírito variante, ele ainda não conseguiria bloquear seus esforços combinados. Ainda mais se eles, assim como agora há pouco, usassem sua terceira habilidade espiritual. Especialmente agora quando seu poder espiritual havia diminuído.